fizeram essa pergunta aqui, tipo, eu tendo transtorno de ansiedade, a minha filha pode desenvolver esse transtorno porque eu tenho? O que você acha sobre isso, Kilma? Olha, vê só, Joeverton, existe um ditado que diz assim, eu não sei se vocês aí da Bahia conhecem esse ditado. Você pode até desenvolver, mas existe um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Eu não acredito nesse ditado, né? Porque ele só vai ser peixinho se ele quiser. Se ele, assim, criar, né? Assim, tal que nasce torto nunca se endireita. Ele só não vai se pegar se ele também não quiser. Porque a vida de cada um está nas nossas mãos. A gente faz as nossas escolhas. Então, assim, é importante observar se você tem transtorno de ansiedade e se sua filha... Foi isso a pergunta? Foi. Se seu filho também tem chance de desenvolver, ele pode, né? Ele também pode, mas aí vai depender de tudo isso que você falou, de como é que ele tá. Tem pessoas que passam, duas pessoas passam pela mesma situação, mas uma vai desenvolver um transtorno e a outra não. Está tudo associado a como você está gerenciando essas emoções dentro de você. Isso mesmo, galera. Não tem uma regra. Não tem uma regra que diz o pai é ansioso, o filho vai ser ansioso. Eu conheço muita gente que o pai e a mãe é depressivo, por exemplo, e o cara não é. Não tem nenhum traço de depressão. Ou o pai e a mãe são corajosos, são ativos, e o filho desenvolveu o síndrome do pânico. Não tem uma regra. É como a Kilma diz, todos nós temos dentro da gente gatilhos que podem ser ativados ou não. Para vocês entenderem melhor, é como, por exemplo, a pessoa que nasce com o gene de uma doença. Ela nasce predisposta a ser hipertenso, por exemplo. A pessoa tem o gene ali, predisposição a ser hipertenso, a ser diabético. Mas, às vezes, essa pessoa passa a vida toda e não desenvolve a doença. Não é verdade? E, às vezes, a pessoa não tem predisposição e desenvolve. Então, assim como as doenças físicas, as doenças emocionais também, elas podem aparecer ou não aparecer. Não tem uma regra, não tem nada para ser seguido. Tá? Não tem nada para ser seguido. Claro, quando a pessoa desenvolve esses transtornos emocionais, que vai para um psicopedagogo, que vai para um psiquiatra, que vai para um terapeuta, que vai para um psicólogo, cada um com a sua linha de trabalho vai avaliar aquele quadro, como começou, né? Por que começou, mas ninguém pode prever. E é uma pergunta que muitas pessoas fazem, por exemplo, será que eu vou desenvolver ansiedade? Será que meu filho vai desenvolver ansiedade? Infelizmente, não tem como prever. Tem como prevenir. Não é isso, Kilma? O Hélio aqui compartilhou uma história bacana. Hélio Galvão. Falando de trauma desde a barriga da mãe, tenho pavor de caixão. Minha mãe me contou que quando estava grávida de mim, caiu de barriga em cima do caixão do meu bisavô. Tem a ver alguma coisa? Deus abençoe. Na verdade, esse medo da mãe é esse acidente, não sei como ela vai receber isso, né? Foi passado para ele e ele acreditou que isso tudo tem a ver com essa história. Verdade. Não é verdade, Jefferson? Mas, assim, é importante você entender como você vai acreditar e quais são essas informações, né? Eu acho que está muito associada à questão de como ele interpretou isso, porque se ele tivesse um momento, não, mas não tem nada a ver com isso, não, mas aí foi como ele recebeu, como ele colocou essa informação dentro dele, e aí ele passa a acreditar. Como ele colocou dentro dele e como passaram para ele, né? Às vezes a mãe dele, imagina uma criança, Kilma, imagina uma criança de 7 anos, por exemplo. Hélio, se você puder nos comunicar qual foi a idade que você soube dessa história, comunique aqui no chat. Imagina uma criança de 7 anos receber uma história dessa. É traumático, né?